Oi. Boa noite, Rogério. É um alívio para você, né, essa primeira vitória, primeiro triunfo como treinador profissional diante de um clube que você dirigiu. Queria que você falasse também sobre essa questão desse jogo de hoje, essa desconfiança antes do jogo do torcedor, com tantos desfalques para montar o time. E o time competiu bastante e, na minha opinião, foi dominante diante do atual líder até então, Flamengo. Boa noite. Boa noite. Eu acho que para a gente um triunfo, uma vitória importante diante do líder, do até então líder do campeonato. É uma equipe que perde muito poucos jogos pela qualidade que tem. Acho que a gente fez uma escolha boa em traçar a estratégia de jogo, tentando jogar hoje com o Thiago e Ademir para explorar a velocidade, tanto que o lance da expulsão sai numa bola longa no que nós mais vimos, que o Cruzeiro machucou o Flamengo com o Caio Jorge atacando espaço, o William baixando para jogar, fazendo um losango no meio. E isso ocasionou a expulsão, o que dali em diante também facilitou bem um jogo que estava equilibrado, facilitou um pouco mais o jogo para a gente. Então, fico contente, primeiro, por vencer, segundo, pelo Bahia chegar a 43 pontos, entrar novamente nessa briga pelo G4, né, na volta da parada. E agradecer aos jogadores pelo empenho. Acho que muita coisa para se consertar, muito para melhorar quando tinha um homem a mais, ainda para pressionar o Flamengo. É que com um homem a mais não faz tanta diferença, porque o goleiro deles joga como um jogador de linha, e aí fica... É tão difícil quanto. A única coisa que a saída vira com o goleiro, um risco um pouco a mais, mas ele, eu acho que foi talvez o homem que mudou o jogo, que manteve o Flamengo em condições quase de igualdade, justamente por ser um goleiro que constrói muito bem. E a gente poderia ter pressionado um pouco melhor, um pouco mais, mas é difícil você transmitir todos os recados no campo, né? E por isso ainda sofremos também pela qualidade técnica do Flamengo, a ousadia do treinador em botar 3 atacantes de velocidade, né, no intervalo do jogo, mas conseguimos vencer, que é o principal no dia de hoje. Competir em questões contra o time do Flamengo, também conseguimos competir bem no dia de hoje. Boa noite, Rogério. Quando não vence, procura-se um culpado, o torcedor é quem mais questiona, inclusive até a gente da imprensa, e já foi falado sobre preparador de goleiro quando tomava-se gols, ou até mesmo de preparação física quando os resultados não vêm. A pergunta que eu faço talvez fosse até para o José, que é o preparador físico, mas vou passar para o Rogério. É possível jogar e render em alto nível a cada 66 horas, Rogério? Não é impossível. Talvez num jogo para outro só, com uma semana de descanso antes, uma semana depois, ainda você pode conseguir, mas não é possível mais. No futebol atual, com jogos tão intensos, é impossível. Esse talvez é uma das questões, o campeonato começar mais cedo em janeiro, mas desde que você tenha os espaços para poder jogar, porque eu acho que vai melhorar o futebol a partir do momento que os jogadores tiverem um dia a mais de recuperação, que jogarem a partir de 80 horas, 75, 80, 85 horas, eu acho que vai ajudar bastante na recuperação. Não que você vai dizer, não, nós vamos ganhar porque nós tivemos esse dia a mais, mas você vai ter um jogo melhor jogado, mais competitivo, pelo fato de ter 12, 14, 20 horas a mais de descanso. Senão fica difícil para qualquer um. A não ser quando você tem um elenco muito vasto, muito grande, que você pode trocar 3, 4, 5, 6 jogadores e ter mais ou menos o mesmo rendimento. Caso contrário, é difícil para qualquer time. Rogério, você falou aí da estratégia do jogo, como você viu o Cruzeiro jogar. Agora, como é que foi montar esse time do Bahia com tantos desfalques e justamente nessa situação? Tão pouco tempo para treinar. Na linha de defesa nós tínhamos o Gilberto automaticamente para entrar, o David já vinha treinando alguns dias com a gente e deu um sinal positivo que conseguiria jogar. O Rezende havia jogado no meio de semana, uma parte do jogo como zagueiro, e é um cara que tem facilidade de construção, de conduzir bola e ajudar bastante o lateral esquerdo. O lateral esquerdo, eu acho que ofensivamente o Zé foi bem, até contra o Botafogo. Defensivamente nós tivemos alguns problemas, era uma questão de escolha. Acho que o Iago fez uma partida também justa, teve uma primeira bola nas costas no início do jogo, que ele toma, o Emerson, se eu não me engano, sai na frente do Ronaldo, depois corrigiu e defensivamente foi muito bem. No meio era Acevedo, Jean e Everton, pela natureza até do jogo, é o time que vem jogando. E o Ademir hoje foi um risco, era
me pediram 45 minutos, eu usei um pouquinho mais deles, uns 55 minutos, acho. Mas eu achei que era através da velocidade no espaço que nós íamos jogar. Aí tinha a opção de escolher ou mais um meia, um Cauli ou Michel, por exemplo, mas o Michel eu contava com uma substituição já dentro do jogo para ter ele para entrar. E achava que a gente precisava de velocidade para atacar o espaço. Por isso foi a escolha do William baixar mais hoje e deixar Thiago atacar as costas do Léo Ortiz quando ele baixasse com o William para a gente tentar conseguir atingir o espaço. E no fim, surtiu efeito. Eu sei que nós tivemos um time mais de jogo combinado, mas hoje eu acho que o que mais atingiria o Flamengo, por ser uma equipe tão técnica que é difícil, outra equipe no Brasil tecnicamente se comparar ao Flamengo, era o mais sofrido para ele seria essa bola no espaço. E nós tínhamos 2 jogadores para fazer essas corridas, com Ademir e Thiago, e nós optamos por esse time, mesmo sabendo que nós não teríamos todas as substituições e tudo, mas eu acho que também é louvável que muitos aguentaram. Eu falei para eles que alguns teriam que aguentar até o final do jogo, porque nós não teríamos todas as trocas disponíveis para o dia de hoje. Rogério, boa noite. Praticamente um quebra-cabeça cada jogo do Bahia para você montar o time. Mas a gente olha os 4 primeiros colocados, o Bahia conseguiu 50% de aproveitamento em pontos. Como manter isso? Como é que você vai pensar, colocar isso em prática para o Bahia continuar figurando nessa parte de cima da tabela? Eu juro que eu não parei para fazer a conta no sentido da pontuação, né? Mas nós temos agora, acho que Gilberto e William que tomaram. Gilberto e William fora, temos mais alguns jogadores fora, tem outros voltando, caso de Nestor, caso de Sanabria. Eu acho que o Canu, hoje nós trouxemos ele para o banco, eu trouxe muito mais até pela parte de liderança e motivação dos jogadores. Ele para 10, 15 minutos talvez aguentaria. Eu acho que agora com essa semana de treinamento ele pode entrar numa condição já bem melhor para o próximo jogo. Então assim, tem ganhos e perdas, né? Alguns retornam, outros são suspensos. Esperamos que não tenhamos mais lesões nessa semana de treinamento. E aí vamos parar para pensar com calma. Nós vamos ter agora segunda, terça e quarta de descanso, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta de treinamento para enfrentar o clássico como visitante, que é um jogo sempre difícil, né, e incômodo, e que move bastante da cidade. Então vamos analisar com calma a partir de agora, como o Vitória vem jogando, e se preparar para enfrentar esse clássico, que é sempre muito difícil. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Ali no painel tem 2 frases que são importantíssimas do hino do Bahia. Somos do povo um clamor e ninguém nos vence em vibração. O torcedor veio ao estádio hoje com esse entendimento de um tabu muito grande que se estendia com o Flamengo, ciente das fragilidades que o grupo tinha hoje. Uhum. O Marinho foi perfeito na pergunta dele aqui ao falar sobre a possibilidade de jogar em alto nível dentro de 66 horas. Você já disse que é impossível. O quanto ter essa energia que os atletas tiveram hoje e essa atmosfera absurda que veio de fora, uma festa... eu, que acompanho o Bahia há algum tempo, você também que é treinador do clube, eu não me recordo de uma festa talvez tão grande, tão valiosa quanto a de hoje. O quanto essa energia pode ser crucial para tirar a técnica e a tática de lado e fazer o Bahia chegar a um lugar maior, né, esse ano? Se você for analisar friamente, né, os times, existe uma diferença, principalmente na parte técnica, né? Mas eu acho que o torcedor, com a festa que faz, e até mesmo a própria torcida do Flamengo, que veio e completou, né, que raramente a gente vê, porque sempre tem o espaço reservado para visitantes, nem sempre está cheio, né? Eu acho que cria uma atmosfera muito favorável para a gente. Então, eu acho que o torcedor não deixa com que o time esmoreça, não deixa que o time desanime. Eu falei antes, na entrevista pré-jogo, eu falei que todos os adversários que vieram aqui no Campeonato Brasileiro, o único que nos venceu foi o Cruzeiro, né? E em 15 minutos de apagão do time. Mas a gente compete contra todo mundo aqui, muito logicamente, através dessa energia emanada pelo torcedor, que apoia, que canta o tempo todo. Eu acho que isso ajuda bastante. Eu acho que é a única coisa que pode explicar as diferenças tão grandes de resultado dentro e fora de casa, porque a maneira de jogar é muito parecida, né? Então é importante a presença do torcedor, que ele possa estar sempre com a gente nos jogos futuros, nos últimos 6, né? Acho que faltam, né? Nos últimos 6, e que a gente possa também, nesse intervalo, ter uma melhora do gramado também, para a gente poder aplicar aquilo que a gente mais gosta no futebol, que é jogar com a bola no chão. Rogério, boa noite. Thiago Tolentino, do Bahia Notícias. Depois do jogo de hoje, a gente pode falar de muitos personagens, né? Tem o Thiago, que tem recebido mais oportunidade, o William José, que fez o gol do jogo, mas acho que o Ronaldo é um cara que tem que ser destacado, né? Porque ele fez 2 defesas importantíssimas, uma ali contra o Samuel Lino e outra no fim do jogo contra o Léo Ortiz. O quanto que isso te orgulha, né? De ex-goleiro para goleiro,
Ter o Ronaldo, que anteriormente era tão criticado, né? A torcida tinha cobrado bastante, ver um goleiro que está crescendo cada vez mais e seguro a cada jogo, e acho que desde o jogo contra o Corinthians, né? Vamos dizer assim. Ele vem bem, vem numa crescente, fez uma defesa, aquela do Samuel Lino, 1 contra 1, 100% de mérito dele, saiu em X, fez uma defesa, acho que foi o que manteve a gente sereno no jogo, né? A do Léo acho que foi mais tranquila, assim, estava um pouco mais longe de mim, essa estava mais perto, a do Léo estava no outro gol, não consegui ver exatamente contra a pé, né, mas numa chance melhor de fazer, eu acho que a grande defesa do jogo dele. Eu acho que nós estamos tentando evoluir ele com o pé, eu acho que o Rossi está aí, para mim, como exemplo, o melhor goleiro do país com os pés, jogando com os pés hoje. Eu acho que isso é uma coisa que... E, logicamente, a abertura dos zagueiros, os volantes baixando para jogar, tudo isso, logicamente, é um sistema que se cria, a qualidade dos jogadores, mas ele vem fazendo defesas importantes há vários jogos. Contra o próprio Palmeiras também, ele fez defesas importantes. Hoje aqui, eu acho que legal o reconhecimento de todos, de vocês principalmente, né, para que o torcedor cante o nome dele, grite e ajude ele a ganhar cada vez mais confiança até o final da temporada. Boa noite, Rogério. Com os desfalques de Gabriel Xavier e Ramos Mingo, você escolheu David Duarte e Rezende para formar a dupla de zaga do Bahia. Queria saber por que você fez essa escolha e o que você achou do rendimento deles na partida. Bom, eu achei que os dois foram muito bem. Aliás, as duplas de zaga, com raríssima exceção, eu acho que vem jogando muito bem, qualquer uma delas que vem entrando. O Gabriel e Mingo também fizeram grandes jogos quando jogaram, quando o David machucou. E o Rezende é um jogador que, na minha visão, como 5, ele não tem muito do perfil de jogo nosso. Mas olhando o jogo de frente para sair jogando, seja provavelmente como um terceiro homem de construção, né? No caso Rezende, David e Gilberto, você viu que muitas vezes ele levou essa bola até o pé do Iago hoje, né? Então eu acho que ele é um jogador que tem saída por ter jogado de volante, ter jogado mais adiantado, tem mais coragem para sair. Ele tem um bom jogo aéreo, né, para um volante excepcional, para um zagueiro, um bom jogo aéreo. Eu acho que ele cumpriu bem, ele e Gilberto com o David fizeram bem essa construção. Então a minha opção por ele foi porque ele jogou o último jogo, já estava em ritmo de jogo, a gente já conhece mais o Rezende, eu acho que ele executou super bem essa função, construindo pelo lado esquerdo. E o David era um certo risco, mas eu senti confiança nos treinamentos dele antes da gente viajar. Eu já podia talvez ter relacionado como foi o Canu para o jogo passado, mas eu preferi deixar ele treinando aqui, vislumbrando esse jogo. Então acho que o jogo aéreo do David é espetacular, ainda um pouquinho fora de ritmo pelos dias que ficou parado, mas eu acho que os dois jogaram muito bem, construíram bem o jogo desde trás e marcaram muito bem hoje a equipe do Flamengo. Boa noite, Rogério. Eu queria fazer mais uma sobre a parte defensiva do Bahia. David Duarte, que é um jogador apontado por você como subestimado. Rezende, que nos aplicativos de estatística foi eleito o melhor em campo, em alguns aplicativos de estatística. E eu queria também saber como é que Luiz Gustavo está nos treinamentos e se tem a possibilidade de ele jogar como titular nessa temporada ainda. Ok. Bom, é que tem alguns jogadores que, por nome, eles não agradam mais as pessoas. E eles já são execrados antes mesmo, na escalação. Sempre tem um ou outro que vai lá, escreve um monte de babaquice na rede social, terra de ninguém, né? E aí esses jogadores já são pré-julgados antes de começar o jogo, sabe? E na vida a gente tem que dar chance às pessoas provarem. Pode ser que eles falhem no futuro, pode ser, faz parte da vida, todos nós, né? Mas eu acho que em matéria de construção, ele e Mingo pela esquerda são os dois melhores construtores. E David, para mim, se você for analisar custo-benefício, para mim, ele é talvez um dos melhores custo-benefício que o Bahia adquiriu nos últimos tempos, né? Um jogador que foi adquirido por um preço mais baixo, é um jogador com jogo aéreo fantástico e tem boa qualidade de construção, principalmente quando joga pelo centro, construindo a 3, né? Então eu gosto muito. O Luiz veio com uma contratação de jogador jovem, como é o perfil do grupo, que faz contratações arrojadas, arriscadas. Eu não tenho muito o conhecimento do Luiz jogando. Logicamente que eu analisei, vi, acho que ele vai crescer, vai amadurecer. Se ele pode jogar, claro que ele pode jogar algum jogo, sem dúvida nenhuma, nessa temporada. Hoje, na minha opinião, no meu trabalho do dia a dia, eu vejo o Mingo, o próprio Rezende um pouquinho à frente, mas nada impede que ele possa jogar com a gente até essas 12 partidas que faltam até o final do ano, ou
Aí se não conseguir, nós temos aí um campeonato baiano para também começar a dar ritmo e observar um pouco mais ele. Mas é um menino fora de série, trabalhador, precisa melhorar um pouco o jogo aéreo dele, tem bons passes, um pouquinho mais de condução, é uma coisa que se trabalha, eles estão sendo trabalhados, o Nelson, o Leandro vem trabalhando muito com eles na parte individual, ele e Fred tentando desenvolver mais, assim como foi feito no São Paulo com o Beraldo, assim como a gente tentando trabalhar para que ele chegue num nível de entendimento e de jogo. Agora, é difícil para um treinador no fim da temporada chegar um jogador assim jovem, acho que você entende. Agora, se não der para ele jogar esse ano, acredito que ele possa, mas se não der, o Campeonato Baiano está aí para a gente também poder olhar esses jogadores mais jovens. Boa noite, Rogério. A gente sabe da sua cautela com alguns meninos da base e alçá-los em jogos como o de hoje, mas hoje você acabou optando pela entrada de Cauê, que é um jogador muito jovem, que é bastante badalado, inclusive, num jogo bastante complicado. Claro, naquele momento já tinha 2 expulsos, mas eu queria saber o que te motivou a olhar para aquele jovem e falar que ele poderia ser uma peça essencial nessa partida. Não vou ser hipócrita, primeiro o que me motivou foi a ausência do Pulga, a ausência do Sanabria, o Ademir ter pouco tempo para jogar, eu tinha que ter mais uma opção de velocidade no banco. Ele ou o Lian, eu optei por ele hoje porque os dois gostam de jogar mais pela direita, o Lian até joga perna direita, gosta também de jogar do outro lado, mas ele é um jogador que eu vejo bastante potencial nele. Eu acho que não para hoje, mas eu acho que ele tem potencial para ser desenvolvido. Porque ele é um ponta que recebe bem a bola, dribla em movimento. Não foi o caso de hoje, tá? Não foi hoje, e não é normal que ele não consiga desenvolver tudo que ele sabe hoje, né? Mas ele tem uma coisa assim que poucos têm, que é um ponta que sabe trazer para dentro e acha muito bem o timing para enfiada de bola se tiver um 9 de ataque ao espaço. Agora, ele tem, acho que é 16, né? Ele tem 16 anos, né? Assim, foi um momento que nós precisávamos, não tínhamos. Então, essa foi a principal motivação. Se eu falar outra coisa que eu achei, tal, eu vou estar mentindo aqui para vocês. Estou sendo honesto com vocês. Se eu tivesse Sanabria e Pulga, provavelmente ele não estaria na lista hoje. Mas viveu uma situação que, para um garoto de 16 anos, eu nunca vivi na minha vida com 16 anos, uma situação de enfrentar o Flamengo por um jogo de campeonato brasileiro. Fui viver aos 20, 21, 22, que é o normal, o padrão para a grande maioria. Então, acho que é um motivo de alegria, um ativo que foi adquirido pelo clube, um investimento, como eu falo, que é o mesmo caso do Luiz, que arrojado do clube para jovens jogadores, potencial para no futuro ter ganho financeiro e poder usufruir da parte técnica do jogo. Fico feliz por ele, pela oportunidade. Lógico que ele provavelmente estava nervoso, provavelmente esqueceu uma coisa ou outra que a gente pede. Teve, acho que a grande oportunidade de fazer o gol se ele bate de primeira de esquerda, que caiu na perna boa dele, né? Ou então se ele dá o corte ao invés de ajeitar para dentro e bater. Mas fico feliz por ele, fico feliz pelo mais um jogador de base estreando com a gente, né? As pessoas falam, você é muito... onde vocês usou a palavra? Não foi conservador. Era muito precavido, acho que foi que vocês falaram, né? Cara, cauteloso foi a palavra, né? Cara, eu sou cauteloso. Se você me der um jogador de 16 anos pronto, eu vou usar ele. No São Paulo, eu fui para uma pré-temporada em 2017 com 55% do time com jogadores de base, subidos por mim. Muitos. Claro, no Flamengo talvez menos, João Gomes, por exemplo, que nós colocamos para jogar, mas não tantos, porque é um time que te fornece mais um material já pronto, né? Como é o caso do Flamengo de hoje. Mas eu sempre utilizei a base, foi talvez o ponto de maior destaque. Beraldo, fazer surgir um Beraldo, ser vendido por 20 milhões depois pelo São Paulo. Então eu gosto muito de trabalhar com jovem, prefiro trabalhar com jogadores mais jovens do que com jogadores mais velhos, mas tem que esperar o ponto de maturação de cada um chegar para não queimar etapas. Rogério, boa noite. Um jogo ajustado, mais um jogo ajustado jogado pelo Bahia na Fonte Nova, assim como o do Palmeiras, um equilíbrio absoluto. O teu ajustado quer dizer parelho ou ajustado o time? Não, ajustado em estatísticas. Ah, tá. As estatísticas foram muito parecidas do Flamengo e do Bahia. Você, obviamente, mudou. Eu não vi as estatísticas. Mudou o jogo do segundo tempo. Obviamente que você fez uma mudança, jogou com o losango no primeiro momento, depois jogou com a linha de 4, depois alternou o time para jogar em transição. Como nós podemos enxergar essa maturidade tática do Bahia? Obviamente que tem a parte da torcida, que é muito importante para que faça uma energia, um plus na entrega dos jogadores, mas obviamente que são jogadores cascudos. Nós temos Everton Ribeiro, nós temos Gilberto, nós temos William José. São jogadores maduros, não sentem tanto esse peso, apesar de sentir também o incentivo.
qual é o time que nós podemos enxergar para frente, para o final da temporada? Obviamente que esse ajustado foram jogos de alto desempenho. Palmeiras e Flamengo não são qualquer time. E você fez uma imposição tática importante e no segundo tempo cedeu espaço ali esperando um contra-ataque. Como projetar para frente esse esquema tático, essa maturidade, esse ajuste de time para enfrentar os próximos jogos? Eu acho que a gente estava melhor no 11 contra 11, no 11 contra 10, e nós pioramos quando ficou no 11 contra 9. E aí é falta do... Porque eu pedi para eles cada um individual na marcação, pressão, mas acho que o jogador por si só, né, principalmente... que não são jogadores de cara que Kaique, Cauli e Cauê são bem leves jogadores, né? Mas era para ser agressivo, não deixar só a bola no goleiro para ele arriscar a bola longa para a gente recuperar e atacar. Nós não conseguimos, não marcamos. Você vê como o time é bom deles também, tecnicamente, que os jogadores sempre saem como alternativa. E no final eles jogavam sempre com um a mais, que era o goleiro jogando como um jogador de linha. Mas eu acho que nós, se a gente analisar o 10 contra 8 jogadores de linha, foi o nosso pior momento dentro do jogo. Eu acho que nós podemos melhorar nesse sentido, podemos crescer e aprender a jogar. Com um a menos é sempre difícil, né? O Flamengo optou por um 4-3-2, depois por um 5-3-1, depois Bruno Henrique entrou fazendo recomposição para baixo. Mas eu acho que a gente pode crescer nesse sentido. Agora, aí depende das peças que a gente tem. Por exemplo, né, eu tinha uma ideia para o jogo do Vitória já na minha cabeça, sem o Juba, mas com o Gilberto. Com a perda do Gilberto, essa ideia vai por água abaixo, né? Então eu tenho que começar. Eu já tinha para mim já estava pronto mais ou menos o que eu iria fazer, treinar. Mas agora, com a baixa do cartão do Gilberto, eu tenho que pensar numa outra coisa, porque o Arias ele não faz a mesma função que o Gilberto faz, né? Então nós vamos analisar com calma para ver o que é melhor. Eu espero que a gente tenha essa postura em todos os jogos, que a gente comece. Eu falei para eles hoje, vencer Flamengo e Palmeiras dentro de casa mostra que a gente tem potencial e que a gente tem que colocar isso também em jogos fora de casa. Boa noite, Rogério. Cada jogo é uma história. Os adversários muitas vezes vêm com propostas diferentes e aí o time tem que se adaptar ao modelo de jogo para poder obter o resultado positivo. Para mim, um dos pontos mais positivos desse triunfo de hoje foi a intermitência na marcação em bloco alto. Eu acho que o Bahia marcou, o time foi incisivo na marcação, nessa intermitência, e isso eu acho que facilitou muito ou criou uma facilidade para que o Bahia pudesse alcançar um triunfo que realmente foi difícil, principalmente pelo primeiro tempo apresentado. Até que ponto esse tipo de comportamento, Rogério, ele pode ser encorpado ou incorporado aos outros jogos que vão acontecer, independente dos adversários? Bom, em bloco alto, nós marcamos da mesma característica como a gente sempre marca os adversários. É lógico que a partir do minuto 15, 13, 12, 16, quanto foi mais ou menos? Eu sei que foi começo de jogo. Que voltou o jogo, com um homem a mais, é mais fácil você marcar o adversário, não podemos negar. Então, em horas nós ficamos num 4-4-2, o Iago tomava conta praticamente do Emerson, que vinha, só tinha ele praticamente lá de cá, então facilitou bastante, aí o Thiago já não precisava mais acompanhar, foi fechando por dentro, mas mesmo assim eu acho que nós ainda podemos melhorar jogando com um homem a mais. Não marcamos tão bem, eu acho que marcamos bem no 11 contra 11, marcamos bem a bola, pressão, saída de jogo, mas quando passa a primeira linha de marcação nossa, nós ainda não conseguimos entender tão bem, marcar tão bem. Temos uma das coisas que nós precisamos treinar nesse período de 6 treinamentos que nós vamos fazer para enfrentar o Vitória. Acho que nós podemos crescer nisso. Agora, eu não posso negar para você que marcar um 10 contra 9 é mais fácil do que marcar um 10 contra 10. Rogério, boa noite. Você mesmo agora falou que o time vai ter um tempo maior de preparação, né? E o Bahia enfrenta agora uma sequência de 3 jogos dentro de Salvador, né? O clássico no Barradão. Vitória, Grêmio e Inter, né? Isso, e a dupla de Porto Alegre. Essa sequência, como você enxerga ela? Uma sequência importante de um clássico e contra 2 times que estão em meio de tabela para um Bahia que está flertando com a volta ao G4. Veja bem, essas sequências na vida da gente é muito engraçado. Você olha uma sequência e diz, pô, nessa você vai fazer X pontos. Você olhava a sequência, Palmeiras, Botafogo e Flamengo, todo mundo diria, puta que pariu, que... E às vezes você vê 6 pontos de 9, né? 66% de aproveitamento em jogos difíceis. Então, assim, a gente tem primeiro se basear, eu nem me baseio muito em sequência, e sim muito mais no próximo jogo, no próximo adversário, porque eu acho que é um jogo atrás do outro, é o que vai lhe trazendo confiança. Eu acho que o resultado de hoje pode trazer muitos benefícios para o jogo do Vitória. Se esse resultado for conseguido, apesar da diferença de horas de um jogo para outro, né? Porque o jogo foi para quinta-feira e já tem jogo no domingo, mas é outra motivação. Depende dos jogadores que venham
poder a gente contar com eles, né, que estão ainda no departamento médico e que possam contar. Então, assim, primeiro eu acho legal por não ter viagem. A gente só fica aqui, é muito mais fácil você descansar, recuperar, ir mais cedo para casa, dormir. Você não chega às 4 da manhã, 3 da manhã, perde o primeiro dia, porque não dá para chegar às 4 da manhã e fazer os caras acordarem para ir lá para Dias Dávila, como é o nome? 1 hora de carro para voltar. Tudo isso cansa muito, né? Então, eu acho que o principal de tudo é não precisar viajar, tá? Estar aqui para recuperar e treinar. E aí vai depender muito do número de jogadores que a gente tenha, o que a gente possa fazer já nesse primeiro jogo contra o Vitória. E nós temos que pontuar, nós temos que tentar fazer o nosso melhor, fazer que seja o melhor ano dos pontos corridos da história do Bahia. Boa noite, Rogério. Você falou bem aí sobre essa próxima maratona, né, de jogos em casa. Isso é muito importante porque você consegue trabalhar em casa, não fica com esse desgaste. Sim. Mas eu queria que você falasse, você já falou um pouquinho do Cauê, um jogador tão badalado, tão jovem, mas tão badalado, tido como o melhor 2009 do Brasil. Você atesta esse, digamos, título que ele alcançou, e pelo fato de você estar conseguindo treinar e trabalhar com ele, você consegue perceber isso nele, que ele está na frente dos jovens que você tem à disposição? Cara, eu tenho o Leandro, que conhece muito mais de categoria de base no Brasil, que trabalha comigo, porque ele trabalhou em formação em base a vida toda. Eu não tenho, se você me perguntar, eu não tenho muito parâmetro de jogadores 2009. Entende o que eu quero dizer? Assim, com todo o respeito, eu não tenho esse conhecimento. Mas eu vejo nele potencial para ser um jogador de um crescimento muito grande. Eu te falei, muitos têm o 1 contra 1 que ele tem, outros têm muita força, que é o caso do Lian, por exemplo, o caso do Juan Pablo, que está lesionado já há muito tempo, né? Mas ele tem a lucidez de achar bons passes agregado a isso. Então ele é um jogador que pode vir fora para dentro, ele sabe conduzir bem a bola de pé esquerdo, tem o drible. Agora, ele tem, repito, 16 anos. Acho que ele tem, acho que eu não conheço os demais 2009 de todo o Brasil. Não tenho sou realista, eu conheço muito mais do futebol profissional do que do futebol de base. Mas vejo ele como um jogador que tem futuro, tem potencial, se todos tivermos calma e esperar o tempo correto para ele. Não é hoje o tempo correto dele. Foi hoje, já expliquei a vocês o porquê das ausências, né? Mas ele vai ser trabalhado para que possa evoluir, melhorar e no tempo correto possa ser usado junto com a gente.